Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer enorme estar com você novamente para falar de MMA, desse esporte maravilhoso, para falar do Charles do Bronx, do Charlinho, que vai enfrentar o Michael Chandler amanhã no UFC 309. E aí, tem gente com o cu na mão, com medo do Charles perder, né? Aquela história toda, mas eu tô confiante. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, vamos falar sobre o que pode acontecer caso o Charles perca, pode ser uma tragédia para a carreira dele. Antes da gente começar, eu quero te convidar, meu caro amigo, minha cara amiga, a se inscrever nesse canal se você não tiver inscrito. Clica nesse botão, ativa o sininho, é muito importante também para você ser notificado dos vídeos. E esse é um canal de fã para fã, você vai gostar. Se você gosta de MMA, tu vai curtir, não sou especialista de nada. É a opinião de um fã, tá? Assim como você, a maioria de vocês pelo menos. E claro, se você puder deixar um jab direto no like aí, me dá uma força tremenda, beleza? Muito bem, sem mais conversa, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Certo, pessoal? Muito bem. Então, Charles do Bronx contra Michael Chandler, né? Uma luta que é uma revanche, né? Então, a gente se lembra do momento histórico pro MMA brasileiro, que foi o Charles conquistar o cinturão, e foi em cima do Chandler, numa luta complicada, numa luta que o Charles tomou knockdown, numa luta que o Charles tomou um 10-8 no primeiro round, mas isso é o Michael Chandler. Esse é o estilo do Chandler, muita pressão no início, né? Muita intensidade no início e depois queda. É assim que funciona o Chandler. O Charles sobreviveu e depois nocauteou. O Charles não precisa passar por isso de novo. De tomar knockdown, de tomar 10-8. É só ter mais inteligência, né? Que a gente cobra muito aqui da Shootbox. Não é verdade? Enfim, se ele vai ter ou não, só vamos saber lá na hora, né? Agora, o que preocupa, essencialmente? Preocupa o Charles ser derrubado e ficar por baixo. É o que preocupa, é o que é grande problema da shootbox hoje, né? Então os caras caem e o Charles confia tanto em jogar na guarda, por baixo, em encaixar uma finalização, e ele de fato tem esse poder. O Charles é perigosíssimo no chão. Ele a qualquer momento pode encaixar uma finalização e acabou. Mas quando não vem esse encaixe, como foi com o Tsaruki, que ele chegou perto em todos os rounds, mas não levou. E aí ele ficou por baixo a luta inteira e perdeu, né? Então isso tem que ser evitado. Jogo de chão tem que ser por cima. MMA não tem, por baixo é derrota, na maioria dos casos. E você não pode brigar contra a estatística, né? Então, vamos ver como vai vir o Charles. O Charles está motivado, isso é importante. Deu uma entrevista no podcast do oficial do UFC falando que quer ser campeão pelo filho que nasceu, que está motivado porque não perdeu o cinturão de fato, foi roubado dele o cinturão, e isso é verdade. Muita gente até hoje acha que o Charles perdeu o cinturão pro Makhachev. E isso não é verdade. O Makhachev e o Charles lutaram numa condição de desafiantes por um cinturão vago. Porque na luta do Charles contra o Gaethje em Phoenix fizeram uma palhaçada com o Charles, né? A balança, desregularam a balança, o Charles pesou, bateu peso no que estava na balança, parou o corte de peso e aí depois descobriram que a balança estava desregulada e o Charles estava acima, né? O Charles corta no limite. Então teve gente que conseguiu resolver o problema, mas o Charles não, porque o Charles é difícil o corte do Charles. Então, moral da história, o cinturão ficou vago, numa situação que eu achei que a equipe do Charles tinha que ter brigado até o fim, nem que fosse na justiça comum para resolver, entendeu? Mas não brigaram, o Charles perdeu o cinturão, aí ele ficou em desvantagem para negociar a luta contra o Makhachev, né? Porque se ele fosse o campeão, ele podia ter recusado uma luta em Abu Dhabi, por exemplo. Não sei se faria, tá? Mas poderia, né? E não, aceitou a condição de ir lá, lutar com o cara lá, e aí perdeu, mas ele não perde o cinturão ali. Ali é uma disputa por um cinturão vago, né? Então, toda a palhaçada de Phoenix, da luta do Gaethje, condicionou o terreno para que o Makhachev pudesse lutar em casa, naquela ocasião, né? Mas enfim, o que foi. Fato é que agora o Charles tem essa motivação de recuperar o cinturão, porque na cabeça dele, e de fato ele não perdeu, né? Então ele quer pelo menos ter a chance de trazer o cinturão de novo, de poder fazer isso pelo filho, já fez pela filha, né, na primeira vez, agora pelo filho que nasceu recentemente. E isso é interessante, é bom, é importante, porque a gente sempre fica com a dúvida, né? O cara já ganhou dinheiro pra caramba, o cara já foi campeão, né? Já tá na história, vai ser Hall da Fama, toda. O cara vai receber todos os louros possíveis quando ele se aposentar do MMA, gente. E a gente fica na dúvida, será que esse cara quer ainda? Será que esse cara tá afim ainda? Né? E parece que tá, eu acredito na palavra dele. E vamos ver, né? Não dá pra subestimar o Chandler de novo, mas eu acho o Charles tecnicamente melhor em quase tudo, menos no wrestling, né? Que o Charles é fraquíssimo, na minha opinião.
Mas jiu-jitsu, trocação, o Charles é maior, melhor manutenção de distância, o Chandler não tem queixo, o Charles também tem um queixinho meio duvidoso, mas o Charles se recupera rápido, né? Ele toma knockdown, mas fica vivo, né? Na maioria dos casos. O Chandler não, o Chandler cai mal, né? Fica ruim. Então, assim, tá com uma quilometragem alta, tá negativo no UFC, né? O Chandler, desde que chegou. Então, tudo isso me leva a crer que o Charles é favorito. Agora, se o Charles perder, é uma tragédia. Uma catástrofe para a carreira dele, é fim de carreira. Gente, falar o português claro aqui. Porque o Charles já falou que não quer subir para o meio médio. Que eu até acho que teria um caminho para ele no meio médio. Para ele ainda tentar mais uma corrida. Meio médio é uma categoria que lutadores mais velhos conseguem chegar depois dos 35 anos e tal. O Belal Muhammad acabou de ganhar o cinturão com 36. Enfim, tem um caminho. Tem um lugar ali para ele. Mas ele já falou que não quer subir, que a categoria que ele quer ficar é o peso leve e tal. Então, assim, se ele perder, ele provavelmente vai ficar ali no peso leve. Né, eventualmente vai subir para fazer uma luta boa, por exemplo, com o McGregor, se acontecer, o que acho difícil, né, mas vai querer lutar, sei lá, com o Max Holloway, alguma coisa assim, entendeu? Então, para ele é uma tragédia completa. A derrota é papo de adeus cinturão. Né? O Charles teria que subverter uma condição muito negativa para poder, enfim, voltar a ser campeão caso perca nesse final de semana. Né? Agora, se ganhar, por outro lado, vai disputar o cinturão depois do Tsarukyan, ou depois da luta entre o Tsarukyan e o Makhachev, né? Pode ser que se o Makhachev ganha do Tsarukyan, tenha revanche, tá? Então é um cenário possível. Até por isso, se o Charles ganhar, para nós o ideal é torcer pelo Makhachev, tá? Isso é importante, porque aí o Charles vai lutar com o Makhachev e acabou, né? Agora, num eventual cenário em que o Charles vence o Chandler, não tem outro, porque se olhar para a categoria, o pessoal tá meio parado, né? O Poirier tá meio parado, tá falando em fazer uma última luta, então não vai ser pelo cinturão. O Gates tá parado há um tempão, deve lutar só em março, e aí vai ter que fazer mais uma luta. O Ganrot perdeu, o Dan Hooker chegou agora. Enfim, é o Charles, não tem outra opção. Talvez o Holloway, mas eu acho que vai ter que fazer uma luta antes, né? Pelo menos uma, como o Poatan fez quando subiu pro meio pesado, né? Lutou uma com o Blachowicz e depois disputou o cinturão. Eu acho que o Holloway vai ter que fazer o mesmo, vai ter que ganhar uma pelo menos, né? Então, antes disso, o Charles vai lutar mesmo, porque o Holloway vai ficar um período de 6 meses fora ainda, né? Então, é o Charles, gente. Se ele ganhar, é o Charles. E se o Chandler ganhar, é o Chandler. Mesmo porque o Chandler vai para segundo do ranking. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas luta decisiva na carreira de ambos os lutadores e vai ser bastante interessante acompanhar essa peleja. E aí, quem que você acha que vai ganhar? Charlinho leva, o Chandler leva, quem tá com medo à toa. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, jab direto no like, é muito importante, toma 1 segundo do seu tempo, coisa rápida, sinaliza pro YouTube que o vídeo é bom, o YouTube entrega pra mais gente, o canal cresce, então de coração, muito obrigado. E no vídeo aqui do lado eu falei do John Jones, imagina se o John Jones perde pro Miocic, hein? E o bombeiro que tava na pesagem hoje com um físico absurdo, vocês viram? Muito bem, vamos aguardar, passa lá se você ainda não viu o vídeo, um abraço, valeu, tchau, tchau, até amanhã.